Oi, hoje é dia 13 de outubro de 2025 e eu finalmente tomei coragem para gravar esse vídeo aqui, primeiro vídeo no meu canal. E é uma mistura de sentimentos, posso dizer que eu tô muito feliz, ao mesmo tempo superando uma barreira que era o medo, vários bloqueios. Enfrentei também um desafio interno muito grande, que é às vezes querer que tudo esteja perfeito para começar. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que está faltando para você dar o seu passo de fé e iniciar aquele seu projeto que você estava adiando há tanto tempo? O que falta para você dar o pontapé inicial para começar algo que sempre esteve vibrando no seu coração? O que falta para você? Você precisa de quê? De mais curso? Você precisa assistir mais vídeos, ler mais livros? Já não está o suficiente para você começar? Posso te dizer uma coisa? Ninguém começa perfeito. Você vai adquirindo conhecimento à medida que você pratica, à medida que você se coloca no lugar de ação. E eu digo de uma pessoa que está longe da perfeição, muito longe. Para eu estar aqui, foram 2 semanas adiando esse primeiro vídeo. Por quê? Porque eu queria que tudo estivesse perfeito. Eu queria que o cenário fosse perfeito. Eu queria ter um microfone, né? Eu comprei um microfone acessível da forma que eu podia nesse momento, mas eu queria ter um microfone. Eu queria tantas coisas e eu comecei a pensar, caramba, primeiro, eu não tenho disponibilidade de comprar esse tanto de coisa que eu precisaria para iniciar, né? Eu não tenho nesse momento reserva econômica para gastar com essas coisas porque são caras, né? Aqueles estabilizadores de vídeo, para você poder correr, falar ao mesmo tempo, mostrar o ambiente 360 graus. Essas coisas eu pretendo ter um dia, mas você não precisa ter isso tudo para iniciar o seu primeiro vídeo. Você tá entendendo? O que eu precisava? Talvez de um microfone, porque tem muitos ruídos, né, ao redor, então poderia melhorar. E um celular para gravar. E qual que era o meu desafio? O meu celular, ele já não tinha armazenamento nenhum. Tanto é que eu estava gerenciando os meus aplicativos internos. Então, por falta de espaço, quando eu queria ouvir uma música no Spotify, eu tinha que deletar outro aplicativo momentaneamente para poder escutar, para poder baixar, né, no caso. Porque eu não podia ter vários ao mesmo tempo, porque não tinha espaço. Aí eu deletava milhões de fotos e milhões de vídeos. Só que ao mesmo tempo eu não gosto de ficar deletando foto e vídeo, porque eu perco a memória. E nem tudo eu tenho na nuvem, né? Nem tudo eu tenho na nuvem. Por mais que eu por mais que eu já tenha colocado muita coisa, eu sei que muita coisa às vezes não vai. E eu também não sou expert em tecnologia para poder entender se está tudo lá. Então eu sempre fico com receio de ficar apagando as minhas coisas. E detalhe, quando eu coloco na nuvem, eu não volto para abrir. No meu celular eu sei que eu vejo. Então, assim, dói no meu coração ter que ficar apagando 1 milhão de mídias. E eu não tinha espaço para gravar um vídeo, né? Nem aparecia para mim a opção de gravar vídeo porque não tinha espaço, literalmente. Eu ficava, meu Deus, como que eu vou gravar esse meu primeiro vídeo, sendo que nem o básico eu tenho, né? Mas aí eu pensei, ok, eu posso comprar armazenamento. E eu fui olhar quanto que era R$ 20, ok. O mínimo do mínimo. Falei, não, isso daí eu posso arcar por mês e eu vou dar início. Eu não vou ter a melhor câmera, eu não vou ter o melhor microfone, eu não vou ter o melhor nada. Na verdade, eu vou estar tudo no básico, porque é o primeiro vídeo que de fato eu gravo no YouTube. Então, vídeos longos, assim, eu não sou acostumada a fazer, eu não faço. Então, pensa no tanto de coisa que eu tive que abrir mão para poder iniciar. Abrir mão do controle da perfeição. Abrir mão do controle de querer que tudo estivesse, né, certinho, perfeitinho. Só que não, gente, teve um dia que eu parei para gravar, nesse mesmo lugar que eu tô. Foi sexta-feira, a gente tá numa segunda. Eu parei para gravar o vídeo. Só que foram tantos obstáculos, estava tudo certinho. Só que aí eu não tô num ambiente que é privado, então pessoas vêm, passam, e aí uma pessoa passou e ficou aqui. E eu fiquei bloqueada e paralisada, eu não consegui começar. E eu falei, meu Deus, vai escurecer e eu não vou conseguir gravar o vídeo. De fato, eu não consegui. Entendeu? Então, assim, eu sei que pouco a pouco
esses desbloqueios vão ter que acontecer para eu poder ser constante, para eu poder até melhorar esses pontos da minha vida. Eu não quero que pessoas que nem estejam no meu contexto me paralisem. E eu desejo isso para você também. Eu desejo que você seja livre dos seus medos, livre do julgamento, livre para você poder começar e dar o pontapé inicial. Ninguém que muda de vida muda sentado no sofá ou deitado numa cama olhando para o teto. As pessoas que mudam as suas realidades, elas agem, elas fazem por onde, elas fazem acontecer e elas vão com medo mesmo. Sabe, é difícil a gente fazer uma coisa que a gente não tenha muito medo no início, principalmente quando é algo novo. Mas eu te encorajo a você dar o pontapé inicial sobre aquilo que você quer na sua vida. Eu desejo que você comece assim como eu, com medo, com inseguranças, sabendo que não vai ser perfeito, vai ser longe de perfeito, mas vai ser um início. Vai ser a minha ação mostrando para mim mesmo: você venceu esse desafio. Você conseguiu gravar o primeiro vídeo. E daqui pra frente vai vir o segundo, vai vir o terceiro vídeo, vai vir o quarto, e eu vou perdendo esse medo. Quem sabe eu até interajo com as pessoas que vão passar nos meus próximos vídeos. Vai ser um longo caminho até lá, eu tenho certeza, porque eu ainda tenho minhas inseguranças, né? As pessoas vão passar, vão falar o quê? Nossa, o que ela tá gravando no telefone aqui? E aí eu vou pensar, é melhor não falar. Mas aí o outro lado da minha mente vai falar assim, não, fala um oi pra essa pessoa. Mostra que você só tá gravando um vídeo, você não é diferente por isso. Tá tudo bem. Vai te julgar por quê? Essa pessoa vai te julgar pra quê? E que ela vai ter a ganhar? Às vezes ela queria estar desbloqueada nesse ponto também. Às vezes ela olha pra você como uma inspiração, pensando assim, caramba, ela tem uma coragem enorme, né, de gravar os vídeos assim em público. Gostaria de ter também. E às vezes essa pessoa vai se inspirar por você. E se ainda assim você tiver um resquício de pensamento que as pessoas vão te julgar, você tem que pensar, essas pessoas que estão te julgando, elas não estão fazendo porque elas estão paralisadas no seu mundinho também interior. Entende? Momentos antes de eu gravar esse vídeo, começaram a tocar uns sons aqui super altos. Umas músicas assim, super, super altas, uma gritaria. Talvez vocês ouçam um pouquinho, né, de ruído do cenário, né, do contexto. Mas tava quase impossível de gravar esse vídeo. E eu pensei, eu vou gravar do mesmo jeito. Deus vai me ajudar. Vai me ajudar a ter ânimo ainda assim, entendeu? A não querer a perfeição para poder dar esse início. Porque não vai existir cenário perfeito. E outra coisa, você não precisa, de uma vez por todas, entenda, você não precisa ser perfeito para começar algo, você não precisa ser nenhum expert. Você já consumiu demais. Tenha essa certeza. A gente tem muito esse hábito de só consumir conteúdo, de só ler muito e não agir. Saiba, você já sabe de muita coisa. Se você souber isso daqui, tem gente que não sabe nada desse assunto que você domina. Comece. Pense o tanto de pessoas que você pode ajudar, destravar bloqueios, ou então ensinar. Se você é bom em finanças, por que você não abre um canal de finanças? Eu não sei o que é que você quer fazer. Se você quer abrir uma loja, se você tem potencial para isso, abra. Comece. A gente não tem garantia de que vai dar certo, mas a gente não tem garantia também de nada. Isso me faz lembrar uma passagem na Bíblia que ela é muito interessante, que é a passagem onde Moisés está com o povo hebreu, né, com os israelitas, atravessando o Mar Vermelho. Só que antes, o Mar Vermelho ele não tinha se aberto para eles magicamente. Não, não foi assim. Deus orientou Moisés para que o povo israelita que veio fugido do Egito ordenou para que eles marchassem. E, no momento em que os israelitas estavam paralisados, com medo dos egípcios virem atrás deles, irem atrás, eles paralisaram e falaram: Nossa, era melhor a gente ter voltado lá para o Egito, era melhor a gente ter sido dado como escravo mesmo, era melhor a gente continuar como escravo, assim como a gente já estava, melhor do que a gente morrer aqui no deserto. E aí, isso foi momentos antes, né, do Mar Vermelho se abrir. E aí Moisés falou: tenham fé, Deus está conosco, Deus irá dar o livramento, Deus nos dará o livramento. E aí veio uma voz de Deus, né, isso está na Bíblia.
Deixa eu ver até que eu anotei aqui para falar. Essa passagem, ela acontece em Hebreus 11, 29. E aí eu até fiz a anotação. Hebreus 11, 29 fala: Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E aí a minha anotação foi: Mas quando os israelitas temeram pela vida, Moisés alertou que Deus estava com ele e que daria os livramentos. E que, enfim, a vitória viria. Mas ainda assim, o Senhor disse a Moisés, isso está em Êxodo 14, 15: Diga aos israelitas que marchem. E esse foi o passo de fé que eles tiveram que ter para que o Mar Vermelho se abrisse. E a Moisés, Deus ordenou: E a você, levante o seu cajado sobre o mar, e ele se abrirá. Gente, vocês estão entendendo que o nosso passo de fé ele tem que acontecer? A gente tem que agir para as coisas funcionarem, para as coisas desbloquearem na nossa vida? O Mar Vermelho só se abriu para eles porque eles marcharam. Eles seguiram a ordem divina. Eles tiveram fé. E Moisés teve fé também de que, colocando sobre o mar o seu cajado, aquele mar se abriria por ordem do Senhor. Se ele tivesse só olhado para o teto, para o céu, naquele meio do deserto, nada iria acontecer. Se os israelitas não tivessem marchado em direção ao mar, mesmo sem saber se ele se abriria, mas pela fé sabendo, se eles não tivessem marchado, não teria acontecido, porque Deus pede um passo de fé. Você está entendendo que depende muito da gente também? Então hoje eu te encorajo. Comece aquilo que você estava no seu coração, aquilo que você tinha engavetado, aquele sonho que você não começou por medo de bloqueios de julgamentos, por medo de não estar bom o suficiente, por medo de errar, por medo de falhar. É normal, a gente vai falhar. É normal. Esse vídeo não vai ficar bom o suficiente, não vai ficar perfeito, e ainda assim eu não quero fazer muita edição. Eu acho que eu nem vou fazer edição, sinceramente. Eu quero que seja o mais natural possível. Eu quero ser muito verdadeira aqui com vocês. E eu quero passar uma naturalidade. Não quero ficar editando nada. Então, eu tô tirando isso que estava enraizado de mim, né? Até uma síndrome, é uma síndrome da perfeição. É uma síndrome de você querer tudo, né, da forma mais linda e perfeita possível, mas a imperfeição ela é linda também, né? Somos únicos e somos imperfeitos. Isso faz a gente tão diferente, né, uns dos outros. E que isso tenha entrado no seu coração de uma forma muito especial. Eu espero que esse vídeo te transforme de alguma forma, te aproxime de Deus, te faça buscar na palavra, né, os passos de fé, que tem tantos homens de fé que viveram histórias incríveis em Deus. E eu te encorajo a você iniciar e você se inspirar através das histórias da Bíblia, principalmente essa de Moisés, que eu tô lendo para vocês. É tão especial. Tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. E seja bem-vindo aqui a esse canal. Um beijo.